fiz faculdade no Rio de Janeiro. Com o tempo que eu entrei no curso, todo aquele ambiente de negação da fé, da religião, do milagre, né? Eu fui acabando ficando cético também. E eu comecei a questionar muitas coisas. E como eu vim de uma família de pastor, eu comecei a questionar muitas coisas, muitos milagres que as pessoas diziam que acontecia. E na verdade eu falava, não existe um milagre, existe um tratamento e uma cura. Deus existe, nunca deixei de crer em Deus e no Evangelho, mas eu relativizava bastante. Na época da residência, eu estava fazendo estágio no pronto-socorro e entrou um paciente com um quadro de um AVC hemorrágico extenso, muito grave. E esse paciente, ele ficou em coma vários dias. Um coma tão profundo a ponto da gente questionar se o paciente já não estava num quadro de morte encefálica. E a gente conversou com a família sobre essa possibilidade de morte encefálica e que a gente estava pensando em abrir um protocolo. Então, a esposa do paciente chegou para nós e falou assim: doutores, eu respeito muito os senhores, conhecimento dos senhores, a ciência, mas eu queria falar para o senhor que eu não vou aceitar essa abertura de protocolo, porque ele não vai morrer, ele vai viver, porque lá na minha igreja eu estava lá numa campanha de oração com meu pastor e a gente orando, e Deus falou comigo numa profecia de que ele ia sair daqui do hospital andando. Obviamente o meu professor, ele ficou com muita raiva e saiu para lá nervoso. Eu continuei conversando com ela, argumentando que o quadro dele era muito grave, que as chances para medicina e para ciência eram nenhuma, né? E que a gente abriria o protocolo e a gente iria conversando com ela. E ela falou assim: os senhores podem fazer o que os senhores quiserem, porque vai acontecer, que Deus falou que vai acontecer. E a gente abriu o protocolo de morte encefálica, e nos exames, e toda vez que a gente fazia o exame, o cérebro dele demonstrava alguma atividade muito pequena, mas nunca dava pra gente fechar o protocolo. E assim foram vários dias. E ela orava, e aí a gente dava sempre a mesma notícia pra ela, que não tinha reversão no quadro, e ela: não, eu respeito os senhores, mas ele vai viver. Um belo dia eu chego lá pra examinar esse paciente, e esse paciente, ele abriu os olhos. E tinha vários dias que ele não tinha nenhum reflexo, nem a dor ele tinha. E aí eu chamei o preceptor e falei assim: o paciente abriu o olho. Você tá maluco, né? Como é que abriu o olho? Tem vários dias que ele tá em coma, abriu os olhos. Todo mundo ficou muito espantado com isso. A esposa veio visitar no dia e falou assim: tá vendo, doutor? Falei que ele vai sair daqui andando do hospital. E aí foi passando os dias e assim, abriu o olho, mexeu um braço, respondeu o estímulo doloroso, e ele ia melhorar. Até um dia que ele tava consciente já. E todo dia eu ia lá na enfermaria, ia vendo, e ela: viu, doutor? Falei que ele tava melhorando. E todo dia ele melhorava, um pouquinho de cada vez, até o dia que ele voltou a falar, voltou a conversar, voltou a comer, e ele teve alta do hospital andando. Foi um milagre incontestável. E hoje em dia, eu não tenho mais nenhum conflito entre a medicina e o poder de Deus e a fé. Porque, inclusive, eu acho que o fato da gente poder fazer a medicina, por si só, já é um milagre, né? O conhecimento, a ciência, o conhecimento humano já é um milagre de Deus todos os dias. E mesmo assim, todos os dias, a gente vê um caso em que não temos mais recursos, mas que Deus faz um milagre, né?